evolução em cursos específicos. Galera, beleza? Então, a aula de hoje também é associada à filosofia, né? E como vocês sabem, a aula de filosofia é sempre uma base importante para o texto de redação do item 2, né? Do item 2 do Enem, que é a utilização das várias áreas do conhecimento para a defesa de um ponto de vista. Unidos por seus sonhos, HG6, preparando vencedores, juntos para vencer HG6. Então, apesar de eu trabalhar um filósofo contemporâneo muito importante, um debate também muito importante que passa pelas ciências humanas e passa pelo nosso cotidiano, que é um debate sobre democracia, fique sempre atento, né, de como transformar isso que eu estou discutindo aqui em algo que seja útil para você. Né? O filósofo de hoje, que a gente vai trabalhar, é o professor Norberto Bobbio, né? Filósofo italiano, né? O Norberto Bobbio muito reconhecido, né? Também muito utilizado na área do direito, na área da história e com muita influência das ideias de contrato social. O Norberto Bobbio tem muita influência da ideia contratualista, né? Da ideia de seguir um termo que ele usa, grave esse termo. Ele pode ser muito importante para você na redação e pode estar presente na prova lá de humanidades, seguir o que ele chama de as regras do jogo. Segundo ele, para que a democracia dê certo, é necessário que as pessoas compreendam as regras do jogo. E compreendendo as regras do jogo, é possível uma harmonia social maior. É possível que as coisas funcionem de maneira melhor. Quem brincou com isso, né, e vale a pena vocês também darem uma olhada, mas brincou do ponto de vista político, né, de uma maneira bem tendenciosa, mas brincou, foi a Rede Globo de televisão, do qual passou uma novela e colocou o nome da novela, O Conceito do Norberto Bobbio. Então qual é o nome da novela? A Regra do Jogo. E aí nessa novela A Regra do Jogo, inclusive, apareceu um tabuleiro e tal, que era uma espécie de tabuleiro de xadrez, mostrando que a democracia e os embates democráticos, desde os tempos da Grécia Antiga, mas principalmente na atualidade, né, passando por Rousseau, mas principalmente na atualidade, é baseado nas regras do jogo. É saber as regras do jogo, saber lidar com as peças e lidar com as regras do jogo para que a sociedade tenha um bom andamento e um bom desenvolvimento. E isso é baseado no Norberto Bobbio. Naquele tempo, a Globo associou o pai da facção, vinculado ao Jornal Nacional, né? Porque a Globo tem toda uma grade de programação planejada para o dia inteiro, e a âncora de tudo é o Jornal Nacional, a base de sustentação é o Jornal Nacional, associado a uma construção de ódio ao ex-presidente, atualmente é presidiário, Luiz Inácio Lula da Silva. E aí você tinha o pai da facção, a dúvida de quem era o pai da facção na ficção, e imediatamente qual era a dúvida de quem era o pai da facção na realidade. E aí a facção é o PT, o pai é o Luiz Inácio Lula da Silva. A Globo fez esse movimento contribuiu para um ódio à governança anterior do Brasil, né, ao PT, e esse ódio ao PT se proliferou aí e virou recursos políticos e tal, que nós sabemos já para onde vai. Depois a Globo se arrependeu, porque o candidato que foi o candidato que teve sucesso não era o candidato que a Globo queria que tivesse projeção, aí, né, já foi um pouco tarde para o arrependimento da Globo, e aí a Globo não conseguiu controlar o processo eleitoral, mas tentou. Olha assim, mas a Globo já fez isso alguma vez? O que você está falando assim, é um pouco pesado, porque você tem alguma base científica para estar falando isso? Tem. Tem um artigo meu que chama Que Presidente Sou Eu?, publicado numa revista Qualis A2, que é na Universidade Federal de Uberlândia. Então, um artigo já conceituado, que chama Que Presidente Sou Eu?, que eu discuto como que a Globo usou a novela Que Rei Sou Eu?, que foi transmitida e retransmitida 2 vezes, para projetar a imagem do candidato Fernando Collor de Mello e, naquele tempo também, né, depreciar a imagem do candidato até então derrotado, Luiz Inácio Lula da Silva, que era uma representação do Pichot na novela, e o Fernando Collor de Mello, que veio para salvar o Reino de Ávila, né, para salvar o Brasil, era o Jean-Pierre, que é o Edson Celulari, e o Fernando Collor de Mello, no seu discurso, fazia referência à novela. Ele falava que veio salvar o Reino de Ávila. Então, ficção e realidade marcaram o processo eleitoral. Então, essa estratégia, vamos dizer assim, ela é antiga, ela já é comprovada cientificamente. Quem é o cara que comprova isso cientificamente? Eu, né, que sou estudioso da Rede Globo Televisão. Olha, então eu poderia até te citar, poderia. Você pega o artigo lá, o artigo tem registro da Biblioteca Nacional, da Federal de Uberlândia, é um artigo científico, né? Eu também, nas minhas teses de doutorado, no mestrado, eu trabalhei com política. Então é isso, mas não é para isso que eu vim aqui falar, não. Eu vim falar do Norberto Bobbio, mas só estou mostrando para vocês como que as telenovelas são muito impactantes para a vida cotidiana, a política brasileira e tal, em vários aspectos. Bem, o professor Norberto Bobbio, em Futuro da Democracia, e o próprio Norberto Bobbio tem sua carreira associada a não ter se posicionado de forma radical nem a grupos de direita, nem a grupos de esquerda. Por isso,
eu escolhi o professor, né? Porque é um professor que ele acaba sendo respeitado pelo que ele pensa e não pelo vínculo ideológico que ele tem, que eu acho que é importante, né? E é o que eu procuro fazer enquanto professor, enquanto historiador, enquanto pessoa que busca escrever sobre as coisas, é não deixar esses vínculos ideológicos atrapalharem, né, os conteúdos que são ministrados e as ideias. E sobre o futuro da democracia, como ele é de bases italianas, seus estudos versam sobre a Itália, vocês sabem que a Itália tem características semelhantes às do Brasil, né? Rivalidades entre norte e sul, rivalidades regionais, racismo, crime organizado, corrupção, né? Infelizmente são características da Itália e são características também do Brasil muito semelhantes, que inclusive tiveram intercâmbio dentro dos processos de imigração, né? Várias pessoas da Itália se refugiaram no Brasil e várias pessoas do Brasil se refugiaram na Itália. Até em time de futebol tem gente que opta pela Itália, não vou falar quem é, mas opta por jogar na Itália para tentar se desvencilhar de impostos em outros países do qual as leis elas são cumpridas de uma maneira, as regras do jogo são seguidas de uma maneira mais correta. Então o Norberto Bobbio se incomoda com isso. E o que ele vai dizer? Ele vai dizer que existem alguns problemas para a democracia. Um deles, que eu acho sim, é uma tese para a redação essencial, é a má formação educacional. E esse é um problema do Brasil. Tudo bem, o Brasil tem a Constituição de 88, a Constituição é legal, ela era de bem-estar social, ela foi capada e recapada, né, com as PECs, projetos de emenda constitucional, mas é uma Constituição bacana, né? Apesar de ser uma Constituição bacana, você ter direito à escola, direito à moradia, direito a isso, direito àquilo, ela não se exerce na prática. Porque as pessoas às vezes não têm bases educacionais para entender a democracia. As pessoas não entendem nem os cálculos partidários, de como funcionam os partidos. As pessoas não entendem o que elas participam, então elas meramente vão votar, inclusive obrigatoriamente. Às vezes nem querem votar e vão votar. Por quê? Porque tem uma formação educacional ruim, né? Por isso que o professor Darcy Ribeiro falou que a má formação educacional é um projeto político, porque aí não adianta, você pode ter as melhores leis do planeta, você pode ter as melhores regras do jogo, mas você não tem base educacional para seguir as regras do jogo. E vou dar um exemplo para além da má formação educacional. O Brasil é o país do simulacro, é o país da mentira, então nem as regras do futebol são seguidas. Você tem as regras do futebol, mas você quer dizer que você é malandro, você quer enganar as pessoas, ludibriar as pessoas. E você é execrado na mídia ou em vários lugares, como já aconteceu de Neymar, né? Que você pega hoje para as figurinhas de WhatsApp, tem a figurinha de Neymar rolando, né? Para você colocar no Instagram, colocar no Stories. Então, virou uma ridicularização generalizada, porque as pessoas do Brasil, infelizmente, pela má formação educacional, elas não querem respeitar as leis. E aí não querem respeitar as leis, aí a democracia tem problema. Ah, mas então é um problema da democracia ou das pessoas? Das pessoas, que são mal formadas educacionalmente. Por isso que a educação é um princípio básico para que o futuro da democracia não seja fracassado e a gente não perca o sistema político. E para o Norberto Bobbio, confesso que para mim também é o melhor, apesar de ter problemas. Problemas as pessoas também têm. Tem até um amigo meu que diz que o Brasil é um país legal, tem as leis legais, é um país com natureza legal e o Brasil só tem um problema, às vezes, os brasileiros, né? É um amigo meu até de baixa formação educacional, meu amigo Chulão, que eu brinco de vez em quando como recurso até didático em sala de aula, ele tem razão. O problema não é nem os brasileiros, é os brasileiros serem mal formados. Né? Que talvez com uma boa formação o cara seria um cara bem bacana, mas sem formação a democracia está em risco. Esse é um problema. Né? Então a democracia em risco de novo, assim como aconteceu na época, no início do século XX. Outra questão que atrapalha o desenvolvimento da democracia, e que foi mostrado na novela, inclusive, a corrupção. Né? Como o Brasil, os índices de corrupção, mensalão de 2002, do PSDB, mensalão do PT de 2005, escândalo Unfair Play e esquemas de corrupção diversos na política brasileira, caso PC Farias e vários outros, então nós temos aí um grave problema, né, que é o problema da corrupção, impedindo que as regras do jogo sejam cumpridas, porque exatamente a corrupção é uma forma de você infringir as regras do jogo. Aí nós temos um problema enorme, né? Porque aí nós temos a corrupção impedindo a democracia de ser exercida na sua plenitude. Esse também é um grave problema para o futuro da democracia e para o exercício das regras do jogo, que foi abordado na novela da Globo, né, abortado seria um sonho, né, mas que foi abordado na novela da Globo, né, que falava do pai da facção e tal, e que também destacava, além da corrupção, né, além dessa corrupção marca do Brasil, destacava problemas associados ao crime organizado aqui, que eu coloquei como item 4, que você fica na dúvida se o crime organizado está mais vinculado ao PCC ou se está vinculado a um partido político. Quem é o grande criminoso organizado? Quem é o grande pai da facção? Será que está vinculado ao primeiro comando da capital ou será que está vinculado a um partido político?
Ou será que está vinculado ao Congresso? Ou será que o crime organizado ele se faz, né, nas relações sociais aí, e naqueles ajeitos típicos dos brasileiros ali do Brasil real, né, que acaba se ajeitando para o seu parente, ajeitando para um cara que é legal, ajeitando para não sei quem, e aí o crime organizado vai se fortalecer na sociedade de forma a se proliferar com muita força. E outro grande problema é a questão do domínio das oligarquias, né, que no Brasil é muito discutido pelo Raimundo Faoro também, nos Donos do Poder, né, que ele vai dizer que o domínio das oligarquias atrapalha a democracia. No Brasil, o fenômeno político tem um nome, chama coronelismo. O coronelismo atrapalha o processo de democracia. Então, as oligarquias é um problema. No Brasil isso tem um nome, chama coronelismo, que é um problema que atrapalha o futuro da democracia no Brasil por causa das oligarquias, do domínio das oligarquias, que por vezes também procuram dominar os meios de comunicação. Aí nós temos um monstro atrapalhando o processo de democracia no Brasil quando une a força das oligarquias com as influências digitais. Aí, para a democracia dar certo, para a pessoa poder exercer sua liberdade como cidadão e votar, fica muito difícil. Então, veja bem, pensar sobre essa questão da democracia, das fragilidades da democracia, do qual essas 4 características, infelizmente, elas fazem parte da história brasileira, não é muito difícil, é fácil e indiscutível para você conseguir usar no seu texto da redação ou para você acertar as questões de humanidades. Beleza? Então, Norberto Bobbio é uma grande referência. Democracia certamente vai estar presente na prova do Enem, porque ela está fragilizada, né? Nós estamos juntos. Preparando vencedores, juntos para vencer HGC.